Fala galera, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Marcos Naitsky, eu sou fundador e diretor da Up Corporate Training. O que a Up faz? Treinamentos corporativos e educação financeira. Pessoal, na nossa primeira videoaula que nós deixamos lá no nosso site, nós deixamos uma aulinha sobre a formação do preço de venda. O que é importante nós compormos no preço de venda. E essa aula teve uma repercussão bem legal. E nos mandaram vários e-mails solicitando para que a gente fizesse um exemplo, com números, para que ficasse mais visual aquilo tudo que nós colocamos de uma forma muito teórica e muito simplória também na primeira aula, tá? Então hoje nós vamos estar fazendo essa aula 2 e essa aula ela vai ter um exemplo com números para que vocês consigam entender um pouquinho melhor sobre como a gente conseguir melhorar o nosso preço de venda, entender melhor o nosso preço de venda, né? Porque nem sempre eu vou conseguir colocar o preço de venda que eu quero, aquilo que nós falamos na aula 1. Às vezes é o mercado que dita esse preço, eu tenho que seguir o preço do mercado. Para você que não viu a aula 1, eu convido você a dar um pause aí, vai lá no YouTube, vai lá no nosso site, assista a aula 1, daí você na sequência assista essa aula aqui, de uma certa forma elas se completam, tá? Então é importante você ver a aula 1. Legal, galera, eu agradeço o e-mail de vocês e, se possível, também deixe lá os comentários no Facebook, no YouTube, para que a gente possa compartilhar mais conhecimento com todos que estão aí aproveitando essas aulas, ok? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o nosso esquema do preço de venda, né? Que é o preço de venda composto por quê? Custo do produto, imposto na venda, tá? Gastos variáveis, aqueles gastos, quanto mais venda eu faço, mais esses gastos aumentam a minha margem. Aí eu tenho meu preço de venda, ok? Vamos colocar isso em números, então? Antes de entrar no detalhe do preço de venda, uma coisa que eu queria abordar com vocês, muito rapidamente, é sobre o custo do produto, que nos questionaram sobre o custo do produto, né? Então, o custo do produto, o que é? É o meu valor de compra. Nesse exemplo aqui, ó, eu comprei por R$110 esse produto, essa unidade de produto, tá? Então, é o meu valor de compra. Desse valor de compra, eu vou ter que entender com o meu contador qual é a minha forma tributária. Se eu estou numa forma tributária que me permite recuperar impostos, os impostos recuperáveis, eles são subtraídos do meu preço de custo, tá? Então, do meu preço de compra menos os meus impostos, então corrigindo o que eu falei, tá? Os meus impostos são subtraídos do meu preço de compra, tá? O meu preço de custo, que é composto pelo preço de compra menos os meus impostos e mais, nesse exemplo aqui, eu coloquei um fretezinho de R$2 por unidade. Tá? Então eu fiz um cálculo e determinei que cada unidade que esse frete me trouxe, né, cada unidade, essa unidade teve uma absorção desse frete de R$2. Então, ó, 110 menos 10, R$100. Mais 2, o meu custo é R$102, tá? Para entender essa questão tributária, importante vocês estarem totalmente alinhados com o parceiro contador de vocês, tá? Ele que vai ajudar vocês a entenderem se esse imposto é recuperável, se não é, tá? Ele que tem essa habilidade, esse tato para conseguir ajudar vocês, ok? Vamos lá então para um próximo passo aqui, que seria o quê? Um custo simples, tá? Simples, do Simples Nacional. Simples Nacional não recupera imposto, tá? Então, ó, se eu comprei por R$98 e eu tive um frete de 2, o meu preço de custo foi R$100, tá? No Simples Nacional, pelo menos de uma grande maioria, eu não conheço com detalhes o regime Simples Nacional, tá? Mas na grande maioria, até onde eu conheço, ele não recupera imposto. Por isso que eu falo para vocês, parte tributária é muito delicado. Então eu precisaria pegar e estudar a fundo uma determinada situação, um determinado segmento para poder afirmar isso categoricamente, que não há recuperação. Até onde eu conheço, Simples Nacional não tem recuperação de imposto, tá? Então, ó, comprei por 98, ok? 98 é o valor que eu paguei para o meu fornecedor vender a mercadoria para mim. O frete, eu paguei por unidade que essa
dessa compra, né, que essa transportadora me trouxe, por unidade, eu peguei o valor total do frete, diluí, fiz uma forma de rateio e cheguei que cada unidade teve uma absorção no frete de R$2. Então, ó, paguei para o meu fornecedor 98, paguei para a transportadora R$2 a unidade. Qual é o custo do meu produto? O meu custo é R$100. Então, eu vou trabalhar com essa base 100, que é uma base mais fácil, tá bom, galera? Vamos lá. Próximo passo aqui, eu tenho que conhecer o quê? A estrutura, a composição do meu preço de venda, PV preço de venda, ok? Eu tenho que conhecer essa estrutura, eu tenho que conhecer essa composição para que eu consiga acertar o meu preço de venda. Se eu não conheço essa estrutura, eu não vou chegar no meu preço de venda correto, tá bom? Então, ó, o meu custo é R$100, aquele R$100, 98 mais 2 de frete, ok? Eu tenho um imposto que é 10% na saída, então cada vez que eu vendo um produto eu tenho 10% de imposto, ok? Gastos variáveis, cada venda que eu faço, na verdade é meu vendedor que faz, eu tenho que pagar R$2 de comissão para ele, eu estou dando um exemplo dos gastos variáveis de comissões, mas gastos variáveis são todos aqueles que aumentam conforme eu vendo. Quanto mais eu vendo, mais comissão eu tenho. Tudo bem? Então, eu pago 2% de comissão para o meu vendedor. E eu quero uma margem desse produto, dessa mercadoria, eu quero ter uma margem de 20%. Então vejam bem, ó, eu pago 10% de imposto para o governo, eu pago 2% de comissão para o meu vendedor e eu quero que sobre no meu caixa lá 20% de imposto, tá? Então, ó, paguei 100, vou ter que pagar 10 de imposto, 2 de comissão e eu quero que sobre 20%. Qual é o meu preço de venda? De uma certa forma, o que a gente faria aqui? Ó? 10 mais 2 mais 20, 32%. Então, se eu aplicar 32% sobre o 100 é o meu preço de venda, vamos ter um pouco de cuidado com essa forma de pensar, tá? Vamos entender o porquê temos que ter cuidado com essa forma de pensar. Se eu comprei por 100 e eu aplico 32%, eu vou vender por 132, ok? Então, vamos fazer a conta agora contrária, né? Pegando o preço de venda e tirando tudo aquilo que nós sabemos, que quanto mais eu vendo, mais eu tenho. Quanto mais eu vendo, mais imposto eu tenho. Quanto mais eu vendo, mais comissão eu tenho, né? Quanto mais eu vendo, mais custo unitário eu vou ter, ok? Então vamos pegar e fazer essa conta inversa, né? Agora, pegando meu preço de venda de R$132, impostos, não são 10% de imposto? Então, 13,20, porque o imposto eu vou pagar sobre a minha venda, não sobre o meu preço de compra, tá? O meu imposto na saída eu pago sobre o meu preço de venda. Então, 13,20. Cada unidade que eu vendo por 132 e eu pago R$13,20 de imposto, tá? Comissão. A comissão é a mesma coisa, é o mesmo entendimento do imposto. Eu não pago comissão para o meu vendedor do preço de compra de R$100. Eu pago a comissão pelo meu preço de venda. Então, a cada R$132, a cada unidade que eu vendo, eu vou pagar R$2,64 de imposto, de comissão para o meu vendedor, ok? E o meu valor de compra? Então, cada unidade que eu comprei me custou quanto? R$100, tá? Então, ó, 132 menos 13,20 menos 2,64 menos R$100, quanto que é meu lucro nessa venda? R$16,16. Quanto que isso representa? É uma margem de R$12,24. Por quê? Eu vou pegar 16,16 e dividir por 132. Aí eu chego no percentual da minha margem. Então aquilo que eu achava que eu estava talvez vendendo por 32, ganhando 32, na verdade não estou ganhando 32 não. Eu estou ganhando o quê? 12%. Ah não, mas eu acho que era 20%. Não estou ganhando 20% ainda. Estou ganhando o quê? Apenas 12%. Tá bom? Então, pessoal, vocês puderam observar até esse ponto aqui como nós nos enganamos nessa formação do preço de venda, né? Eu achando que eu vendendo por R$132, eu estaria pagando meus impostos, pagando minhas comissões e sobrando 20%, mas a realidade não é bem assim, tá? Beleza, professor Marcos, então como é que eu faço para chegar então nesse valor e que eu consiga absorver os meus impostos, a minha comissão, o meu preço de custo e ainda me sobrar 20% no meu bolso do meu preço de venda? Vamos lá. Uma das técnicas que existem, né, e que eu gosto muito,
eu acho uma técnica bem simplesinha e bem legal, é chamado markup. Pessoal, o que é o markup? O markup é o multiplicador que eu vou aplicar sobre o meu preço de custo. Então, o custo o que é? Valor de compra, nesse nosso exemplo, mais o frete. Então, eu tenho meu valor de custo. Sobre esse valor de custo, quando eu aplico o markup, eu chego no meu preço de venda, ok? Como é que eu faço o markup? 1 é da fórmula, tá? Pessoal, quanto mais casas decimais após a vírgula, melhor o nosso markup fica composto, tá? Mínimo 4 casas, tá? O mínimo 4 casas. Se eu colocar somente uma casa ou 2 casas, o markup ele vai dar uma diferença maior, tá? Se eu colocar apenas uma casa ou 2 casas, o markup vai dar uma diferença maior. Então, mínimo 4 casas. 1 da fórmula, ok? Aí eu vou subtrair tudo aquilo que é variável da minha venda, tá? Imposto, quanto mais eu vendo, mais imposto eu tenho. Então, no decimal, 10%, 0,10. Comissão, 2%, 0,02. Margem, 20%, 0,2. 1 menos 0,10, menos 0,2, menos 2, 0,2, né? Igual a 0,68, tá? Esse valor aqui, ó, esse resultado que eu tenho, se eu pegar 1 da fórmula de novo e dividir por esse resultado, ó, o que eu estou fazendo? Dividindo o 1 da fórmula pelo valor que eu cheguei aqui. Fazendo essa divisão, eu chego no meu markup, 1,4706. Então, pessoal, aplicando esse fator sobre o meu preço de compra, eu chego no meu preço de venda. Vamos ver a conta utilizando esse markup para ver como que ela fica? Então, ó, preço de venda, custo R$100, markup 1,4706. Então, ó, vou multiplicar o meu preço de custo, tá? Custo R$100, eu multiplico o meu markup, preço de venda 147,06, tá? Imposto 10%. Observem, ó. Quanto mais eu elevo no preço de venda, óbvio, meu imposto ele vai aumentar. Então, ó, imposto 10%, R$ 14,71, tá? Comissão 2%, 2% sobre 147, R$ 2,94. Custo R$100. Então, ó, 147 menos 14 menos 2,94 menos 100, meu lucro na venda 29,41. 29,41 dividido por 147,06, eu chego em 20%, que é a minha margem, que é 20% sobre o meu preço de venda. Puxa vida, Marcos, muito legal isso aí, professor. Você fez um cálculo fantástico. Mas é impossível eu vender esse meu produto por R$ 147,06. Eu jamais vou conseguir colocar esse produto no mercado, na minha prateleira, e conseguir vender ele por esse valor. Por quê? Todo mundo, Marcos, você não sabe da realidade, todo mundo faz o quê, Marcos? Todo mundo pega o seu preço de custo e faz vezes 20%. Então, quando a gente fala que está ganhando 20%, não é daquela forma lá. Eu falo o seguinte, eu pego meu valor de compra, né, e aplico 20%. Vamos lá então, não tem problema. Eu não quero que vocês coloquem o produto na prateleira de vocês por R$ 147,06. Você sabe que isso não vai vender. Por que você vai colocar dessa forma para você não vender? É muito pior. Mas você precisa conhecer as informações para você tomar decisões, ok? Então, ó, preço de venda. Então, meu custo, vamos lá, voltando, meu custo, R$100. Eu aplico 20%, vou vender então por 120. Eu preciso conhecer essas informações. Quais são meus impostos? Qual é a minha comissão? Qual é o meu custo? Quanto que eu estou ganhando de fato? Então, ó, se eu vendi por R$120 e eu tenho 10% de imposto, eu vou ter R$12 de imposto. E eu tenho uma comissão de 2%, uma comissão de R$ 2,40. Se eu tive um custo de 100, 120 menos 12, menos 2,40, menos 100, eu chego num lucro na venda de R$ 5,60. Ou seja, se é isso a sua realidade, problema nenhum. Ótimo. Mas não fale que você está ganhando 20% sobre o seu preço de compra, porque isso não é realidade. Você está ganhando apenas 4,66%, tá? 5,60 dividido por 120, você está ganhando
4,66%. Isso muda completamente a sua situação. Porque quando você coloca isso, por mais que seja a realidade sua, seja essa, seja difícil dessa forma, né? O mercado é um mercado com muita concorrência, que você não vai conseguir colocar um preço de venda com mais margem, uma venda mais saudável. Você não vai conseguir fazer uma venda mais saudável, tá? Por mais que a sua realidade seja triste como essa, é importante você saber isso tudo, porque aí você não vai estar se enganando. Você vai saber que é o seguinte, você apenas está ganhando em cada venda R$ 5,60, né? E isso é tão importante, por quê? Aquilo que nós falamos na nossa aula 1, né? Por isso a importância de você voltar, se você não assistiu a aula 1, voltar na aula 1. Assiste lá, dá um curtir, compartilha para que outras pessoas tenham esse conhecimento. Lembra que nós falamos do balde na aula 1? Então, cada venda que eu faço, o que vai para o meu balde? Aquela moedinha de R$1. O que é aquela moedinha de R$1? É os R$100, aliás, os 120 do meu preço de venda, menos os meus impostos, tá? Então, deixa eu voltar aqui. O que vai para o meu balde? 120 do preço de venda, 12 de impostos, 2,40 de comissão, 100 de fornecedor, que é a compra, o meu custo, né? O que vai para o meu balde? Vai apenas R$ 5,60. Eu sabendo a minha realidade, e do meu ganho, né? O meu ganho real, eu sabendo a minha realidade, o meu ganho real, e eu sabendo que tamanho é esse meu balde, porque se meu balde é menor, eu vou precisar de menos moeda de R$1. Se meu balde for maior ainda, eu vou precisar de muito mais moeda de R$1, né? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho um balde que é composto pelos meus gastos operacionais, que é aluguel, telefone, energia, todos aqueles gastos fixos que vocês têm, tá? Esse meu balde, ele tem um tamanho de R$ 1.200. Eu preciso de R$ 1.200 moedas, 1.200 moedas de R$1 para encher esse balde, tá? Então, cada venda que eu faço, eu vou colocando moedinhas nesse balde. Se eu vendo, imaginando o seguinte, que cada venda eu pego 20 moedinhas de R$1, tá? O que eu vou fazer? 20 moedinhas de R$1 nesse balde, ou seja, R$ 1.200, que é o meu gasto operacional, tá? Dividido por R$20, cada venda que eu faço, eu arrecado 20 moedinhas de R$1 para colocar nesse balde. Quantas vendas eu vou precisar fazer? 60 vendas apenas, né? Então, com 60 vendas, eu já encho esse balde. A próxima venda, a 61. A 61, ela já vai ser o quê? Lucro, dinheiro no meu bolso, tá? Eu como empreendedor, eu como empresário, tá bom? Enquanto eu não encher esse balde, eu estou no vermelho, eu estou tendo um prejuízo, porque as minhas vendas não estão pagando o quê? A minha operação, porque as vendas, elas têm que se pagar a venda, propriamente dito, né? Os impostos, a comissão e o custo, e sobrar o quê? Margem para quê? Para que a margem cubra os meus gastos operacionais. Se minhas vendas não estão pagando o meu gasto operacional, eu estou no vermelho, eu estou tendo prejuízo. Se minha venda não estão nem se pagando, né? Se eu coloco isso no papel do meu preço de venda e eu vejo que estou vendendo abaixo do que eu deveria vender, porque eu pago imposto, pago a comissão, pago o fornecedor, e a minha venda nesse momento fica negativa, né? A minha margem fica negativa, ou seja, eu nunca vou conseguir encher esse balde, né? Na verdade, eu teria que tirar dinheiro desse balde. Mas voltando aqui ao raciocínio, se eu tenho um balde no tamanho de 1.200 moedas de R$1, cada venda que eu faço, eu coloco 20 moedas de R$1, eu vou precisar apenas 60 vendas, tá? Mas eu conhecendo a realidade, isso é importante de você conhecer a realidade da sua operação, do seu negócio, tá? Eu tenho aqui, ó, um balde de um tamanho de R$1.200, tá? 1.200 moedas eu preciso colocar aqui dentro. E cada venda que eu faço me geram apenas 5 moedinhas de R$1. Ou seja, eu vou precisar, na verdade, de um esforço de 240 vendas para conseguir encher esse balde. Na próxima venda, na 241, aí que vão cair fora do balde, que vão para o meu bolso, apenas o quê? 5 moedinhas de R$1, tá? Só R$5. Aqui eu arredondei, lá a gente tinha feito a conta por 5,60, tá? Mas aqui eu arredondei só para a gente ficar com valores
arredondados que é mais fácil da gente trabalhar. Galera, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Né? A importância de nós conhecermos a nossa estrutura operacional, a nossa estrutura do preço de venda. Para quê? Para que eu tenha venda saudável. Nesse momento que o Brasil está passando, que é um momento aí que já vem se arrastando um bom tempo já, né? De uma crise aí, econômica, política e tudo mais. Quem tinha isso aqui de uma forma deficitária, com certeza, se não está para fechar a porta, já fechou. Né? Agora, quem tinha isso aqui totalmente alinhado, conseguiu passar por esse momento, está passando por esse momento, né? Fizeram ajustes rápidos e estão conseguindo passar por esse momento. E vão passar por esse momento. Agora, se eu não tenho informação, aonde que eu vou mexer? Aonde que eu vou corrigir? Aí a gente começa a corrigir, às vezes, né, fazer acertos em lugares errados. Né? Eu começo a mexer aonde não deveria mexer. E aí as minhas vendas elas param mais ainda, né? Aí eu deixo de vender muito mais. Por quê? Porque eu mexi onde não poderia mexer. Né? Aí a gente começa a fazer aquelas economias, que muitas das vezes é chamada economias burras, né? Puxa vida, o cliente vinha na minha loja e ele tinha sempre um café fresquinho lá. Ah, a crise chegou. Eu vou ter que fazer o quê? Tirar esse café. Vamos pensar o seguinte, será que não tem algo errado na minha estrutura aqui? Não é o cafezinho que vai me dar prejuízo, não. Né? Mas será que eu não tenho algo na minha estrutura que eu preciso diminuir esse tamanho do balde agora, que antes, quando não estava nesse momento, né, que o mercado estava aquecido, as vendas aconteciam com tanta velocidade, né, existia dinheiro na praça, né, as pessoas tinham dinheiro para gastar, o que aconteceu? Eu criei um balde desse tamanho e o giro que tinha, né, o aquecimento do mercado, ele supria essa deficiência que eu tinha no meu negócio, né? Na minha estrutura da minha organização. Hoje não. Esse balde talvez não seja um balde de 1.200. Eu tenho que colocar aqui um balde de R$900. E eu tenho que mexer onde? Em lugar certo, lugar correto, para não atrapalhar ainda mais a minha venda. E como que eu vou conseguir fazer esses ajustes? Como que eu vou conseguir acertar a mão nesses momentos delicados? Tendo informação. Sem a informação, com certeza eu vou mexer no lugar errado, tá? Lembra sempre, galera, vento algum é bom para quem não sabe onde quer ir. Ou seja, se você não sabe para onde quer ir, fazendo para pagar as contas, está ótimo. Errado. Empresário pensar dessa forma, errado. Empresário tem que ter lucro. Não é pecado nenhum ter lucro. Não é pecado. É o lucro que vai fazer com que o seu negócio se sustente, que o seu negócio cresça, que você possa empregar mais pessoas direta e indiretamente. É o lucro que vai gerar isso. Né? Sem lucro, se você fizer apenas para pagar as suas contas, você não vai gerar lucro. Ou seja, o seu negócio não vai expandir. Então não é pecado pensar no lucro e fazer a empresa ter lucro. Né? Por isso, eu tenho que conhecer essas estruturas, saber onde ajustar no momento de dificuldade para que eu consiga passar com tranquilidade, né? Com estratégia, com segurança. Sem isso, eu erro. E se eu erro, como diz um ditado popular também, o dinheiro não aceita desaforo. Né? Errei, perdi dinheiro, dificilmente eu vou receber esse dinheiro de volta. Né? É lógico que posso ganhar outro dinheiro sim, mas de uma outra forma. Mas aquele que eu perdi, dificilmente eu vou conseguir ele de volta, tá? Galera, espero que tenha ajudado vocês aí a esclarecer um pouquinho mais a aula 1, essa é a aula 2, tá? Peço para vocês aí que estão acompanhando nós, dá lá um curtir, ou no Facebook, ou no YouTube, assine lá o nosso canal no YouTube, compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que tem um negócio, que tem um empreendimento, que está passando por alguma dificuldade, né? Então não vai faltar gente para compartilhar, porque o mercado ele está realmente num momento delicado. Então muitas pessoas, muitos empresários, muitos empreendedores estão num momento delicado. Por isso a nossa intenção de colocar essas aulas. Então compartilhe para que essas pessoas consigam ter um pouco mais de clareza e consigam atravessar esse momento com mais tranquilidade.
Outra coisa, no nosso site, o endereço está aqui embaixo, tá? No nosso site. Se cadastre lá no nosso site, tem na parte superior lá, registre-se, né? Cadastre-se lá. Assim você vai ficar sabendo de primeira mão tudo aquilo que nós colocarmos de conteúdo para vocês, tá? Temos lá uma série de aula gratuita que nós estamos alimentando aos poucos, tá? Mas temos lá uma série de aulas gratuitas do TEB, né? Treinamento Excel básico, é 100% gratuito. Esse treinamento ele vai dar a base para que vocês consigam entender a ferramenta Excel. Aí partir para um próximo passo, que é um passo mais avançado, que é um passo de outros treinamentos que nós também oferecemos, tá? Pessoal, agradeço a atenção de vocês, dá lá um curtir, compartilha, deixe seu comentário, se você está gostando, se você não está gostando, o que nós podemos tratar mais para que você consiga ter uma venda saudável, para que você consiga melhorar e passar esse momento, né, que ainda vai se arrastar por um tempinho, passar esse momento de crise com mais tranquilidade, com mais segurança, com mais confiança, ok? Legal, galera? Agradeço a atenção de vocês e vejo vocês em sala de aula.